Pai do Senhor, boa tarde, glória a Deus por nós estarmos aqui. E eu quero deixar uma palavra para o seu coração. Eu quero que você convide mais alguém para estar aqui conosco neste momento, porque o nosso Deus ele é bom, poderoso, ele é fiel, ele marcou esse encontro para que nós pudéssemos estar aqui falando um pouquinho, a respeito do que ele tinha para nós nessa tarde e do que ele tem para o nosso coração nesse dia. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom em todo tempo. Então, se você for entrando, você já compartilha a palavra do Senhor. Amém? E quem não puder assistir ao vivo, vai assistir gravado, mas a palavra se renova. Ela vai encontrar você no momento em que você precisar da resposta do céu para a sua vida. Glória a Deus. Ela vai alcançar vidas a partir do momento que você compartilhar e glorificar o nome do Senhor por isso. Então, eu creio, que o nosso Deus, ele é poderoso para fazer, para cumprir, para levar, para chamar e fazer aquilo que está ao alcance dele na hora e no momento certo, porque eu creio no poder do Senhor, eu creio na misericórdia de Deus, eu creio no agir sobrenatural, aleluia, desse Deus que faz milagre. Então convida mais alguém, esteja aqui nessa tarde adorando, exaltando o nome do Senhor, porque eu tenho certeza que grandes coisas fará o Senhor, aleluia, por nós e para nós. Amém? Quero ler a palavra aqui que se encontra em Ezequiel capítulo 37, no versículo 1, a partir do versículo 1 diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. O Senhor colocou essa palavra no meu coração e quanto mais o Senhor fala conosco a respeito de uma palavra, mais Ele nos ensina, mais nós vamos aprendendo. E observe que Ezequiel foi levado, Ezequiel foi levado em espírito. Isso não quer dizer que Ezequiel queria estar lá, que Ezequiel gostou do que viu, que Ezequiel tinha fé para ver os ossos secos reviver. Não. Portanto, o Senhor pergunta a ele se ele crê, se pode esses ossos reviver. E Ezequiel, com certeza, diante daquela visão que ele teve, diante daquela situação, daquela circunstância, ele vira para o Senhor e fala: Senhor, tu sabes. Porque ele olhava para aquela situação, ele não via nada, ele só via morte, ele só via ossos secos, não tinha possibilidade, não tinha vida. E ele, como profeta, incapaz, ele reconheceu que ele não poderia trazer vida àqueles ossos, mas que o Senhor poderia. Então Deus vira para Ezequiel e fala: Ezequiel, profetiza. O Senhor levou Ezequiel porque queria contar com Ezequiel. Aleluia. Às vezes nós estamos num lugar de ossos secos, de situação de morte, situações que são incapazes para nossa mão ou para nossa capacidade humana de resolver. Mas o Senhor quer nos usar ali como profeta, o Senhor quer nos usar como instrumento naquele lugar para trazer vida. Aleluia. Porque o próprio Deus poderia ter falado: Ezequiel, olha aí o que eu vou fazer, Mas ele falou: não, Ezequiel, profetiza. Profetiza, porque você vai ver, Ezequiel, aonde está, aleluia, esses ossos secos. Você vai ver criar carne, você vai ver criar pele, você vai ver os tendões, você vai ver o osso se juntar a cada osso e você vai ver o sopro do Espírito acontecer, aleluia, através da sua vida. Então o Senhor nos chama nessa tarde para nós nos posicionarmos conforme o Senhor quer. Ele tem nos levado para algum lugar, às vezes lugar onde há escassez, às vezes um lugar onde há sofrimento, solidão, angústia,
E muitas das vezes nós olhamos e achamos que não, nada vai acontecer. Nós olhamos e achamos que acabou, que pereceu. Mas se nós nos posicionarmos em fé, acreditando que o Deus que nós servimos pode todas as coisas, algo sobrenatural vai acontecer. Então, quando Deus vira para Ezequiel e fala, profetiza ao filho do homem, a esses ossos, ouvir a palavra do Senhor, o que vai fazer, aleluia, aqueles ossos tornarem a ter vida, né, que era todo o exército de Israel, voltar novamente a se colocar de pé e marchar, era a palavra do Senhor, né? Aí a Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor, ou seja, o que nos traz vida, o que nos faz viver dia após dia, o que nos faz permanecer de pé, o que nos faz caminhar em prol a algo que a gente deseja, em rumo a alcançar a nossa salvação, é ouvir a palavra do Senhor, que vai trazendo cada dia mais esclarecimento ao nosso coração. Glória a Deus. Eu quero ser breve porque o que o Senhor colocou no meu coração é muito forte, é muito profundo, mas vai trazer uma resposta para você nessa tarde, para você, para sua casa, aleluia, porque com certeza o lugar que você está pode ser até um lugar de vale, pode ser que você esteja vendo ossos secos, aleluia, mas o Senhor está vendo além. Glória a Deus. O Senhor está vendo além. O Senhor vê além da morte, o Senhor vê além da separação, o Senhor vê além da enfermidade, o Senhor vê além da sequidão. O Senhor vem a ver além da dificuldade. O Senhor está dizendo nessa tarde, eu estou vendo além. Eu estou vendo além, por isso eu estou mandando você profetizar. Eu estou vendo além daquilo que você pode ver. Eu faço além daquilo que você pode fazer. Aleluia. Então Ezequiel só obedece. Ezequiel abre sua boca para profetizar, assim como o Senhor tinha falado. Então profetize nessa tarde junto comigo, declarando aleluia para o seu problema, para a sua situação, para o vale em que você está, em que o Senhor mandou você rodear, em que o Senhor mandou você andar. Profetiza, aleluia, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Coloca aí o nome do teu problema e declara. Aleluia, se for nas finanças, ouvir a voz do Senhor, ouvir a palavra do Senhor. Aleluia, se for na saúde, né? Se for a enfermidade, ouvir a voz do Senhor, ouvir a palavra do Senhor. Aleluia, porque vai ter vida nesse cenário. Se for um cenário, aleluia, de destruição, um cenário, aleluia, de que algo foi quebrado, de que algo lhe foi arrancado, e você sabe, aleluia, que o Senhor Deus tem como restaurar, restituir. Declara sobre esse problema, aleluia, ouvir a palavra do Senhor, porque o Senhor está vendo além, e Ele me trouxe aqui nessa tarde, aleluia, para falar a respeito da palavra, porque a palavra ela cura, a palavra ela liberta, a palavra ela levanta, a palavra ela sustenta, a palavra ela traz vida. Glória a Deus, aleluia. Então Ele diz, profetiza aos ossos se diz, ossos secos, ouvir a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor, Deus a estes ossos. Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porei tendões sobre vós. Farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo o que me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntava, cada osso ao seu osso. Aleluia. Se você crê, você declara nessa tarde, aleluia. Eu creio que enquanto eu estou aqui ouvindo a palavra do Senhor e profetizando sobre o vale de ossos secos na minha vida ou em qualquer cenário em que você estiver passando, aleluia, glória a Deus, você crê que vai haver um ruído, vai haver um rebuliço nessa tarde, no nome do Senhor Jesus, porque a palavra ela tem poder. Então declare, vai haver um ruído, vai haver um barulho, vai haver a manifestação do poder do Senhor. Glória a Deus. Por quê? Porque você pode estar até olhando um cenário de morte, mas o Senhor não está vendo o que você está vendo. Aleluia. O Senhor está vendo vida, o Senhor está vendo um exército, o Senhor está operando, aleluia, milagre nessa tarde, no nome de Jesus. No nome de Jesus, como me foi ordenado nessa tarde profetizar, segundo a palavra do Senhor. Segundo a palavra do Senhor. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor.
Tem ordem saindo nessa tarde, aleluia, a seu respeito. Tem ordem de Deus saindo nessa tarde a nosso respeito. Nada vai ficar do mesmo jeito, nada vai permanecer da mesma forma se nós buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, se nós nos posicionarmos, nos levantarmos como, aleluia, profeta do Senhor e fizermos aquilo que Ele nos manda, mesmo que a nossa situação, aleluia, não seja favorável. Nós não precisamos de tempo favorável para fazer a vontade de Deus, porque no momento certo e oportuno Ele se levantará em nosso favor. Algo vai acontecer a partir do momento em que Ezequiel abre a boca e profetiza, aleluia, algo aconteceu naquele lugar. Glória a Deus, aleluia. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Ou seja, foi um processo, né? O Senhor foi trabalhando ali naquele cenário em que Ezequiel estava vivendo. Aleluia, glória a Deus. E ele foi vendo, ele foi contemplando. Nós vamos ver, nós vamos contemplar o trabalhar do Senhor. Aleluia, você vai ver, você vai contemplar o trabalhar do Senhor nesse cenário. Aleluia, a partir do momento em que você começar a acreditar que não precisa haver nada favorável para você começar a profetizar, que você não precisa ver nada favorável para começar a agradecer, que você não precisa ver nada favorável para se posicionar em fé, aleluia, e levantar as suas mãos para o cenário de derrota e profetizar a vida, porque se você profetizar a vida segundo a ordem do Senhor, nessa tarde vai haver vida. Se você tiver fé, aleluia, que o seu Deus pode fazer, como Ezequiel teve fé e disse, Senhor, tu sabes, aleluia. Por quê? Porque ele estava entregando o domínio nas mãos do Senhor. Pai, tudo é teu, aleluia. Se o Senhor disser que vai ter vida, vai ter vida. Se o Senhor der a ordem, Pai, aleluia, que vai acontecer, vai acontecer. Nós precisamos crer, perseverar, nos posicionar em ato de fé e crer que o Senhor Deus tem coisas grandes para fazer através da nossa vida. Aleluia. É tarde de posicionamento. É tarde de se levantar em fé. É tarde de perseverar. É tarde de profetizar. É tarde de acreditar. Glória a Deus. É tarde de colocar a fé em ação. Aleluia. Então ele me disse, profetiza ao Espírito. Profetiza, ó Filho do Homem, diz assim, diz o Senhor, Deus. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos. Aleluia. Glória a Deus. Vem nessa tarde sobre os quatro ventos, o Espírito, e assopra sobre essa situação agora. Essa situação de enfermidade, essa situação de depressão, essa situação de angústia, essa situação de ansiedade, essa situação da síndrome do pânico, porque o Espírito Santo do Senhor chega agora nessa tarde trazendo vida, trazendo mudança. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para que vivam. Vai ter vida, vai ter mudança, vai ter vida, vai ter mudança, declare, vai ter vida, vai ter mudança, em nome de Jesus. Profetizei como ele me ordenou, versículo 10. E o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Aleluia. Aqui eu encerro a leitura da palavra. E eu quero declarar, aleluia, na sua vida nessa tarde, vai ficar de pé. Aleluia. Pode estar, aleluia, no vício, pode estar nas trevas, pode estar na prostituição. Glória a Deus. Pode estar no leito, mas vai ficar de pé. O Espírito vai entrar, aleluia, nessa tarde agora. Aonde tiver uma pessoa ao alcance da minha voz, alguém que estiver buscando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor está dizendo, profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles. Eu profetizo agora nessa tarde, que na sua vida, na sua casa, no cenário, no vale onde você está, o Espírito Santo de Deus vai entrar agora. Aleluia. E vai colocar um exército de pé. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Você não está sozinho, o Senhor vai levantar um exército, aleluia. O Senhor vai levantar um exército e vai colocar esse exército de pé para que vivam, para que proclamem a palavra. O Senhor está levantando a sua igreja nessa tarde.
O Senhor está levantando uma geração nessa tarde. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Eu profetizo que jovens sejam levantados, crianças sejam levantadas, aleluia, velhos sejam levantados, anciões, idosos, né, sejam levantados para a honra e glória do nome do Senhor. Homens e mulheres de Deus sejam levantados, aleluia, que o exército que estava morto, que Satanás tentou derrubar a igreja, aleluia, o exército que o espírito do inferno, que o espírito de engano trouxe frieza, aleluia, trouxe medo, que bata agora em retirada no nome de Jesus, porque eu profetizo, o Espírito Santo vai entrar e vai levantar, aleluia, um exército numeroso, aleluia, vai se colocar de pé, vai se posicionar, aleluia, e vai marchar, pregando a palavra do Senhor, pregando a palavra do Senhor. Glória a Deus. Então creio nessa palavra, creio naquilo que Deus trouxe, aleluia, brevemente nessa tarde ao seu coração. Receba isso da parte de Deus como resposta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque eu profetizo sobre a minha casa, eu profetizo sobre a tua vida, sobre a tua casa. Aleluia, o novo de Deus, o Espírito de Deus, aleluia, vai ter vida, vai ter mudança, vai ter restituição, vai ter restauração, porque a palavra do Senhor, ela não mente, ela não volta vazia. Glória a Deus, o Senhor Deus sabe. Ele me levantou nessa tarde, Ele me trouxe de volta nessa tarde, aleluia, para este momento, para esse propósito, para esta live, aleluia, para poder dizer, vai ter vida. Aonde você está vivendo um cenário de morte, vai ter vida. Profetiza, não aceita a derrota. Não aceita a derrota. Aleluia. Você pode estar sendo provado assim como Ezequiel foi provado. Assim como Ezequiel foi levado para aquele vale, para rodear e ver aquela situação difícil, caótica. E o profeta com certeza se entristeceu. E neste momento, aleluia, você pode estar triste nesta hora. Mas o Senhor Deus está dizendo, profetiza, porque você não vai permanecer no cenário de morte, mas vai ter vida. O Espírito Santo de Deus sopra a vida nessa tarde, no nome de Jesus, aleluia, no nome de Jesus. Não importa o cenário ou a situação, se nós buscarmos o Senhor, aleluia, Ele vai trazer, e há uma promessa sobre nossas vidas. Há uma promessa sobre nossas vidas. Eu não sei quais pessoas e quem o Senhor trouxe aqui para ouvir, para receber essa palavra, mas eu sei que é resposta. Eu sei que é resposta porque muitos sabem, aleluia, que o Senhor Deus, quando Ele precisa falar, Ele usa quem Ele quer, a hora que Ele quer, o momento que Ele quer. Tem um tempo que eu não faço as lives e nem os vídeos, aleluia, mas o Senhor me trouxe aqui nessa tarde agora para dizer, aleluia, se coloca lá na posição de profeta, aleluia, veja o que o Senhor vai fazer, aleluia, glória a Deus, no cenário em que você olha e vê, não tem jeito, não tem jeito, só tem ossos, aleluia, não tem vida, não tem carne, não tem pele, mas o Senhor Deus fez tudo de novo, porque, aleluia, glória a Deus, o Espírito Santo de Deus está me falando, porque se tinha ossos, aleluia. E quando Ezequiel profetiza, começou a movimentar os barulhos, começou a ter ruído e os ossos começaram a se juntar. Cresceu tendões, carne e pele, é porque aquilo já tinha acontecido antes, aquilo já existia antes e foi perdido até o ponto de chegar a haver morte. Mas o Senhor estava ali restituindo o que havia sido perdido. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus é Deus de restauração e de restituição. Aonde a morte o Senhor pode trazer vida. Para Ele não há nada impossível. Glória a Deus. Então nós precisamos crer, profetizar, permanecer até o milagre se cumprir. Porque a obra só foi acabada quando, aleluia, o Espírito Santo entrou e colocou aquele exército de pé. Então, enquanto você não vê, aleluia, de pé diante de você o seu milagre, você não vai parar de profetizar. Enquanto você não vê a obra de Deus acontecer, você não vai parar de buscar. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Tem propósito na sua vida. O Senhor não te colocou nesse vale à toa. Você é aquele que Deus quer usar, aleluia, para levantar um exército grande, numeroso
e poderoso. Então profetize em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida, colocando nas mãos do Senhor, aleluia, essa tarde, esse propósito, essa palavra, porque eu tenho certeza que vai, aleluia, alcançar sua vida e aquelas pessoas a quem você está buscando. Porque Ezequiel estava diante de um vale numeroso, eram ossos numerosos. Ezequiel estava ali com a responsabilidade de ser boca de Deus no meio daqueles ossos. Era toda a casa de Israel. Aleluia. Então o Senhor Deus nessa tarde está te chamando também para uma responsabilidade. Você não pode parar. Você não pode duvidar. Você não pode fraquejar. Aleluia. Se levante, se posicione e profetize no nome de Jesus. Pai, eu quero orar, Senhor, pela vida dos teus filhos neste momento. Eu não sei, ó Deus querido, a situação, o problema, a dificuldade, mas também não preciso saber. O Senhor Deus sabe, é conhecedor, porque só o Senhor Deus pode resolver. Aquela situação ali que Ezequiel estava passando, estava vivendo, ó Pai, era para ele uma impossibilidade. Aleluia. Não tinha, Senhor, como ele fazer nada, a não ser que o Senhor, aleluia, colocasse as suas mãos, a não ser que o Senhor ordenasse. Então foi pela sua palavra, aleluia, que foi ordenado a Ezequiel que pudesse profetizar. É nessa tarde, Pai, que eu oro pela vida dos teus filhos, das tuas filhas que se encontram aqui e aqueles que vão assistir depois, que eu profetizo. Ossos secos que estão na vida dos seus filhos, ouvi a palavra do Senhor, porque vai haver vida, aleluia, vai haver carne, vai ter pele, vai ter tendões, cada osso vai se juntar ao seu osso, aquele que está dividido vai se ajuntar. Aleluia, glória a Deus. Aquilo que foi quebrado, o Senhor Deus vai restaurar. Em nome de Jesus, a saúde vai voltar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus eu profetizo. O teu Espírito Santo vai entrar e vai completar a obra, vai completar o que falta. No nome de Jesus, eu creio assim, Pai. Eu oro assim. Eu peço que o Senhor Deus entre em cada lar, em cada casa. Meu Deus, em cada ministério, em cada vida. Senhor, aqueles que são chamados para se posicionar, aqueles que se afastaram da sua presença, Senhor, aqueles que precisam te conhecer, aqueles que precisam ter um relacionamento com o Senhor. Não é, meu Deus, aleluia, sobre religiosidade, não é sobre igreja, é sobre palavra, é sobre evangelho, é sobre intimidade, é sobre salvação. Pai, alcança neste momento agora. Entra com providência, Pai, na vida de cada um e opera o teu milagre. O Senhor Deus é bom, o Senhor é poderoso e eu creio, Pai, no seu agir. Eu creio na sua providência. Eu creio que nessa tarde, aleluia, o Senhor me colocou aqui com um propósito e esse propósito vai se cumprir, porque a sua palavra, ela é eficaz. Em nome de Jesus, assim eu oro. Já te agradeço e creio no milagre, nos testemunhos que teus filhos irão contar, porque o Senhor Deus é poderoso e é fiel. Aquilo, meu Deus, que eles estão vivendo hoje, aleluia, nada se compara com aquilo que o Senhor Deus fará. Os vales de ossos secos não é aquilo que o Senhor está vendo. O Senhor está vendo um grande exército numeroso de vidas se colocando de pé, aleluia, para cumprir a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, eu creio, tome posse, porque o Senhor Deus já te deu vitória. Somente creia que o Senhor Deus te levantou, te chamou e nessa tarde está dizendo para você, somente profetiza. Amém? Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo, leve essa palavra para alguém que está precisando de uma resposta de Deus. Deus abençoe.